Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vim aqui contar um pouco do meu testemunho para vocês. Já era para eu ter vindo contar, mas a gente fica, né, passando, deixando passar, acha que é coisa da nossa cabeça e o Espírito Santo fica incomodando. Por quê? Porque o que Deus faz na nossa vida não tem a ver apenas com a gente, tem a ver com a gente também, porque Jesus ele nos ama, Deus nos ama, mas também tem a ver com a vida do próximo, né? Com a vida de outras pessoas que ele quer alcançar através da nossa vida, que como ele fez em nós, ele pode fazer em qualquer pessoa, né? Toda pessoa que quiser, né? Então hoje eu vim contar um pouco sobre, falar um pouco, né, sobre essa doença, a síndrome do pânico e a ansiedade também, né, que é tudo junto ali, que eu já tive, né, essa doença uma época da minha vida. Eu anotei aqui algumas coisas para eu não esquecer, porque eu sou um pouquinho esquecida, né, gente? Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo, né? Tudo para honra e glória do nome do Senhor, e eu creio que as pessoas que Deus quer que esse vídeo chegue, vai chegar. Em nome de Jesus, né? Que você seja, sinta, né, no seu coração Jesus falando com você, tá? E vamos lá, vou contar o meu testemunho. Antes eu quero pedir pra você, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, tá bom, gente? Me ajuda muito. Se inscreva no canal se você não é inscrito e não esquece de deixar o like. Vai lá agora, já deixa o seu likezinho ali já pra me ajudar, tá bom? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que está passando por este momento difícil, porque é uma coisa muito difícil de se passar, muito ruim. Então não fique só para você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e que você souber, né, que passa por esses problemas, né, de síndrome do pânico, depressão, ansiedade, tá bom? Em nome de Jesus. E se você quiser me seguir lá no Instagram é @sarajrocha. Oh, Jesus amado. Corta. @Sara J. Rocha é o meu Instagram, tá bom? Vamos lá, começando. Gente, em 2018, vai ficar um pouquinho longo esse vídeo provavelmente, tá? Porque eu falo um pouquinho demais, mas eu gosto de contar detalhes. Mas quem quiser assistir, amém. Em 2018, eu comecei a sentir algumas coisas esquisitas numa semana, né? Eu não tinha entregado a minha vida para Jesus ainda nessa época, e eu vou contar para vocês um pouquinho antes, né? Antes, desde quando eu era pequena, né? Desde quando eu era pequena, eu sentia esse chamado, né, de Deus assim para minha vida, Deus me chamando para estar na presença dele, né? Já fui à igreja quando eu era pequena, né? Não lembro exatamente quantos anos, não pequenininha eu não lembro. Mas creio que com uns 10, 12, né? Já fui em igreja evangélica e sempre que eu sempre aceitava Jesus. Toda vez que eu ia na igreja, quem nunca? Eu sempre ia lá na frente, chorava e aceitava Jesus. E só que sempre, né, nunca era uma coisa assim que eu continuava, né? Isso passou. Aí, durante a minha adolescência, né, e a minha juventude, eu ia na igreja católica, né? Eu era praticante e tudo mais, porém naquela época não tinha um ensino assim de prática de ler a palavra, né? De ler a Bíblia, tudo. Na verdade era só, eu fazia as coisas lá na igreja, eu participava, né? De coisas
de canto, de teatro, essas coisas, né? Eu era praticante, mas eu não tinha um relacionamento com Deus, né? Não tinha um relacionamento com Jesus, né? Para mim parecia que Deus era muito distante, né? Era, sabe assim? Eu não tinha esse entendimento, né? E aí correndo um pouco mais para frente, ou seja, sempre Deus, ele sempre, sabe, tava me chamando assim mais para perto, né? E eu não dava ouvidos. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, já com os meus 28, acho que uns 28 anos mais ou menos, eu comecei a ficar com algumas dúvidas, né? E comecei a frequentar, já tinha parado de ir na igreja católica há um tempo, né? Porque eu sou de Recife e vim para Campinas. E eu já tinha parado, né? E tal, não estava frequentando nada. E aí eu comecei a frequentar a ir de vez em quando em algumas igrejas evangélicas. Então, gente, continuando, que cortou aqui o vídeo, eu comecei a ir de vez em quando, né, em igreja evangélica, mas, na verdade, nessa época eu comecei, porque eu tinha muitas dúvidas, né, então eu falei, Senhor, eu não quero ficar ouvindo cada um falar alguma coisa, eu quero entender o que a tua palavra fala, né? E aí fui lá na Bíblia e comecei a ler um pouco o que eu consegui entender, buscava algum texto e tal. Deus começou a abrir meus olhos de algumas coisas. Daí, tá, passou o tempo, né? Isso foi um processo longo. Eu sei que em 2018 eu já tinha ido várias vezes em algumas igrejas, em várias igrejas, na verdade. E sempre é naquela fase que a gente tá ruim, né? E eu sempre, gente, sempre eu sentia muito forte no meu coração naquela hora que perguntava quem queria entregar a vida para Jesus, levantar sua mão e tal. E eu queimava dentro de mim aquela vontade. Mas eu pensava assim, se eu entregar a vida para Jesus hoje, eu tenho que parar de fazer tudo que eu faço e eu, né, não vou conseguir, né? Para mim era assim, né? Deixar de fazer o que eu faço, a vida que eu tenho, que era o quê? Tipo, eu vivi uma vida como na sua juventude, vamos dizer assim, normal, né? Juventude, né? 30 anos é juventude ainda. E eu bebia, eu dançava, eu fazia coisas que não agradavam ao Senhor, né? E aí eu vinha sempre esses pensamentos, sabe? Me impedindo de levantar a mão para Jesus. Até que, então eu deixava, nunca levantava. Aí até que chegou essa semana que eu comecei a sentir essas coisas da síndrome do pânico. Comecei a sentir do nada, assim, muita quentura aqui, assim, no meu pescoço. Comecei a sentir angústia, aquela angústia dentro de mim, assim. Comecei a ter pensamentos ruins de tudo. Tudo eu tinha pensamentos ruins. Mas não era porque eu trazia esses pensamentos para minha cabeça, era porque vinha, sabe? Vinha na minha mente. Pensamentos ruins. Por exemplo, teve uma vez, né, vou colocar em exemplos para vocês entenderem. Teve uma vez que eu já estava sentindo essas coisas, que durou uma semana, né, assim, esse início. E eu vi uma moça no estacionamento do supermercado, ela e o filhinho dela dentro do carro, dando risada, brincando. E quando eu olhei ali, na mesma hora veio na minha mente assim, que eu nunca ia ser mãe, que eu nunca ia conseguir cuidar de um filho, cuidar de uma criança e tal. E aquilo já vinha aquela angústia dentro de mim, aquele negócio ruim. E eu ficava, sabe, tentando policiar os meus pensamentos, né? Mas era muito assim, muito rápido. Teve uma vez também que numa igreja eu vi um senhor e aí eu fiquei, na mesma hora eu olhei e veio na minha mente também que eu ia ficar,
eu ia ficar senhora e sozinha, e doente, ia dar trabalho para as pessoas. Olha só as coisas que vinham. Vinha pensamento de morte, tudo era assim, pensamentos de morte, coisas ruins na minha mente, e essa angústia, aceleramento no peito, no coração, né, coração acelerado. E era assim, quando começava a sentir uma coisa, aí o medo batia e já vinha todas as outras coisas junto, né? E aí eu fiquei essa semana e eu achava que era TPM, né? Que a minha TPM tava muito assim, nananã. Eu sei que eu fiquei a semana inteira tomando chá de camomila pra ver se eu melhorava. Tentando me acalmar, no caso, sem entender, um mau humor, assim, não achava graça nenhuma piada, nem nada, assim. Eu tentava ficar bem, mas eu não conseguia. E eu sei que quando foi, isso durante uma semana, aí quando foi numa segunda-feira da outra semana, isso eu fui na igreja, tá, gente? Fui na igreja, né, 2 vezes, se eu não me engano, no final de semana, e lá também, tipo assim, fiquei meio ruim, quase desmaiei, tive tontura, né, e não passou, né? Aí quando foi na segunda-feira, eu acordei me tremendo assim por dentro, os nervos, meus nervos, dos pés à cabeça. Eu não tinha controle nos meus nervos, ficava tremendo tudo. E aí eu, assustada com aquilo, porque eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu achei que não sabia o que era, sabe? Achava que era alguma outra doença, alguma coisa, eu não estava entendendo. E aí eu fui no médico, finalmente, né? E nesses pronto-socorro, né, rápido, a médica falou que parecia uma crise de ansiedade e que ia passar para mim um formulário. Eu sei que até depois eu fui, né, paguei para ir numa psiquiatra, porque senão pelo postinho ia ser muito demorado, né, pelo SUS. E aí eu paguei para ir nesses popular, né, mais barato. E a psiquiatra falou que eu estava com síndrome do pânico, né? Me passou remédio, porque o que eu tinha visto, né, sobre tudo isso? Eu tinha visto na internet, lógico, que só o psiquiatra passava remédio e o psicólogo não sei se essa informação é correta, mas eu falei o quê? Eu quero remédio. Eu falava, eu quero remédio, porque isso precisa passar, sabe? Eu só queria que aquilo parasse. E aí eu peguei, fui e ela passou os remédios. E eu comecei a tomar, né? E foi melhorando, só que aí isso foi na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, eu fui no culto. E eu tava assim, muito mesmo querendo entregar minha vida para Jesus. E nesse culto, eu fui lá, né, com uma amiga minha, pedir oração. E pedi oração pro pastor. E o pastor pegou e perguntou para mim: você já entregou sua vida para Jesus? Aí eu peguei e falei o que eu pensava, né? Falei assim, eu já chorando, né, gente? Porque piscou, eu tô chorando. Eu falei assim para ele que eu queria muito, mas que eu não conseguia, eu tinha medo de não conseguir largar as coisas que eu fazia, né? Que eu sabia, tinha consciência de que não agradava a Deus. E que eu não queria viver de qualquer jeito, sabe? A vida com Deus. Daí ele falou assim pra mim que Jesus falou que era pra gente ir até ele, né? Que na palavra de Deus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É ele que nos alivia, que a gente primeiro tem que dar o primeiro passo, a gente tem que ir a ele, e o resto, ele, o Espírito Santo dele que vai habitar na gente, porque a gente tem que crer no Senhor Jesus e confessar com a nossa boca, a palavra de Deus fala. Então, a gente tem que dar esse primeiro passo. E nisso o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente, e é com a força dele que a gente vai conseguindo vencer o pecado, vencer as coisas que não agradam ao Senhor. É um processo, né? Só que antes da gente entregar a vida para Jesus, a gente não compreende isso, né? A gente acha que já tem que estar tudo pronto. E não é assim, né? A gente na nossa própria força não consegue nada mesmo. Só com a força do Senhor que habita na gente, o Espírito Santo do Senhor que habita na gente.
eu sei que eu falei, então eu quero, né? Aquilo foi um alívio pra mim, assim, então eu quero. E esse foi o primeiro passo. Mas, gente, você não vai fazer isso e largar todos os remédios agora, eu sirvo Jesus. Não, é um processo. Para vocês entenderem, isso foi em 2018. Em 2018. Eu continuei tomando meus remédios, certo? Eu continuava com medo de ter as crises. Eu não consegui fechar todas as brechas, sabe? Eu consegui ir deixando aos poucos várias coisas, mas eu não consegui fechar todas as brechas, né? E nisso foi passando o tempo, passou acho que uns 6 meses, eu parei de tomar o remédio por conta própria, tava bem, né? Tava melhor, né? Parei de tomar o remédio. Só que não faça isso. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Enquanto você vê que você não está firme ali, sabe, com Jesus, tendo uma vida de relacionamento com Deus. Porque eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu não tinha uma vida com Deus. Eu não tinha relacionamento com Deus. Eu não tinha leitura da palavra. Eu não tinha... eu orava... todos os dias, mas não era uma oração assim muito rasa, sabe? Eu não tinha relacionamento com Deus, né? E tudo que a gente, quando a gente planta alguma coisa, a gente tem que ir lá e semear. Quando você está começando um relacionamento, né, que seja de amizade, qualquer coisa, você não está regando, você tem que regar, você não está regando aquele relacionamento, né? Você está regando, você está mandando uma mensagem, você está falando com a pessoa, você está procurando saber sobre a pessoa, você está conhecendo mais sobre a pessoa, né? Se você não regar, vai morrer. Então, aquilo tipo assim, sabe, foi ficando frio, né? Por mais que eu tinha aquele desejo, mas eu ainda não conseguia totalmente, né? E foi passando o tempo. Aí quando foi, depois que eu parei de tomar, passou um tempo, eu fiquei bem, só que, né, logicamente passou um tempo, né, qualquer gatilho que tiver, qualquer medo que você tiver, qualquer coisa, aí volta. Então, passou um tempo e tudo, mas depois acabou voltando, né? E a época que voltou, se eu não me engano, eu creio que eu parei de tomar 2 vezes, Aí, eu vou lembrando aqui, tá, gente? Aí, eu sei que eu não consegui ficar, né, tão firme assim com o Senhor do jeito que eu queria, mas eu não conseguia, né? E, né, por causa de uma brecha que eu tinha na minha vida, que era em relação ao relacionamento, que eu vou deixar esse testemunho depois aqui, né, mais pra frente, tá? Falando sobre isso, porque esse assunto de vida sentimental, esse assunto de, como que fala? Relacionamento, né? Fora do casamento e tudo, no mundo espiritual isso é muito sério, tá? Que pra mim era, né? Isso me incomodava tudo, mas eu não conseguia saber o que fazer, né? Ou como eu sabia o que fazer, na verdade, mas eu não conseguia. Então, foi quando chegou no final de 2019, né? Aí eu passei por uma luta, né? Assim, justamente com o fim desse relacionamento e tudo. E só que continuei emocionalmente, vamos dizer assim, bem, não voltou, né? Porque eu tinha parado de tomar o remédio de novo. E não voltou, né? Assim, não voltou assim, do pânico e nada. Quando que começou a voltar? Aí eu comecei a querer, né, ter esse relacionamento maior com Deus, porém ainda não confiando, não estava com a confiança totalmente assim no Senhor ainda. Eu estava nesse processo, né? Quando foi em maio, junho, julho, né? Começou os negócios da Covid de 2020, isso, tá, gente? Olha só o tempo, né? De quando eu tinha aceitado Jesus até esse tempo.
Aí eu sei que em julho de 2020 eu tive Covid e eu tava morando na casa da minha irmã mais velha. E porque nesse tempo tudo aconteceu de uma vez, né? Dificuldade financeira, todas as áreas, né? Parece que fez um negócio assim, né? Porque é assim, né? Que acontece. A gente não quer dar ouvidos ao Senhor, acaba passando por muita dificuldade. Não que o crente não passe muito, o crente passa por muita dificuldade mesmo, mas quando não dá ouvido, piorou. Aí eu passei por essa coisa, esse Covid, e aquela época, né? Tava tudo muito assim, todo mundo com muito medo. E a minha irmã pegou, minha irmã mais velha, minha família ali, tudo pegou. E eu fiquei com muito medo, né? Meu irmão de Recife pegou, fiquei com muito medo, né? De perder ele, estar longe. Começou a vir tudo de novo. Aí atacou muito forte, gente. Muito forte, muito forte. Eu fiquei muito ruim, muito mal. Eu fiquei pior da síndrome do pânico do que do Covid. Eu fiquei ruim do Covid, mas a síndrome do pânico me fez ficar pior. E eu peguei e uma amiga da minha irmã, né, me deu uns remédios, um remédio lá, né, que eu tinha parado o meu. E eu fiquei tomando, mas demorou para fazer efeito. Eu sei que eu tive essa crise. E continuei tomando. Falei, ai, não vou parar, né? Agora, não vou parar. E nesse tempo de 2020, sabe, creio que de março, mais ou menos, até março, abril, até, né, o ano inteiro, assim, eu comecei a buscar muito a Deus. Tava na pandemia, todo mundo em casa, né, fechado. E eu tava na casa da minha irmã e eu comecei a buscar muito a presença do Senhor, porque eu queria, né? Eu queria ficar firme na presença do Senhor e eu queria conhecer mais a Deus. Então, gente, eu comecei a buscar mais ao Senhor, né? E fiquei na minha busca, né? Em casa sozinha, participando de alguns cultos online e tudo mais. E quando foi em outubro de 2020, eu voltei a morar sozinha e tudo, e continuei tomando o remédio até até outubro. Aí eu decidi parar de tomar, porque eu tava com a minha confiança mais em Deus, sabe assim? Porque eu já estava lendo a Bíblia, tendo relacionamento com Deus, lendo a Bíblia diariamente, orando diariamente, orações mais profundas, pedindo para Deus me ensinar mais, né? Como orar, como estar na presença dele, pedindo mais sabedoria ao Senhor, né? Ajuda, né? Para vencer as tentações, para vencer as coisas que não vinham da parte dele para minha vida. E eu tava com a confiança maior no Senhor. Não ainda completamente, porque demora muito para nossa fé ser inabalável. Na verdade, eu creio que até o final da nossa vida a gente tem que ir pedindo para Deus nos dar uma fé inabalável, né? Porque a nossa vida é uma montanha russa. Mas em relação a isso, assim, sabe? Eu tava muito confiando em Deus e eu querendo, né? Desejando muito no meu coração servir ao Senhor, congregar, ir para um lugar e fazer o que Deus estava falando para mim, porque a partir do momento que eu comecei a buscar a Deus de todo o meu coração, ele começou a se revelar para mim e me dizer que tinha chamado para minha vida, né, que tinha me escolhido e tudo mais. E ele começou a falar comigo, né? Como fala na palavra de Deus, que ela não mente, a palavra de Deus é viva. Fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu comecei a querer no meu coração, realmente, não só de falar, não só de, sabe, querer no meu coração realmente fazer o que Deus queria que eu fizesse, os planos dele para minha vida. E a partir de outubro de 2020 eu parei de tomar remédio e continuei buscando ao Senhor. Vou dizer que é um processo fácil? Não é um processo fácil. O inimigo se levanta de todas as formas porque ele não quer que a gente
cumpra o que Deus quer na nossa vida, que a gente cumpra o nosso chamado. Ele quer paralisar a gente, Ele quer tirar a gente do caminho de todas as formas. Tive muitos levantes, muitas dificuldades, caí várias vezes, levantei, porque Deus é a minha força, entendeu? Então eu não desisti. Então,